Olá, bom dia a todos. Hoje o Politicamente Falando veio à Covilhã. Viemos falar com o Luís Santos, que é o atual presidente do PSD Covilhã e também é secretário-geral do PSD Distrital de Castelo Branco. Luís, muito obrigado por teres aceito este desafio da JSD Distrital de Castelo Branco. Tu és albicastrense, mas vives aqui em Boidobra, na Covilhã. E és atualmente subdiretor-geral da DG Lab. Para quem não conhece, é a Direção-Geral de Livros, Arquivos e Bibliotecas. O Luís é licenciado em Língua e Cultura Portuguesas pela Universidade da Beira Interior e também é mestre em Ciências Documentais e pós-graduado em Arquivos, Bibliotecas e Ciências da Informação, também pela UBI. Luís, que paixão é esta pela Cova da Beira? Que paixão é esta pela Covilhã? Como é que um albicastrense cai aqui assim e começa a conquistar? Antes de mais, boa tarde. Também agradeço que o convite foi feito para estar aqui hoje e poder conversar com vocês. Esta paixão pela Covilhã é, acima de tudo, uma paixão pela nossa Beira Baixa. A Beira Baixa, que é formada por um conjunto de cidades, entre as quais a Covilhã, que de alguma forma me conquistou a partir do momento em que eu fiz a opção de vir para cá estudar. Com os meus 18 anos, naquilo que era o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, resolvi concorrer e vir conhecer um bocadinho mais daquilo que era o nosso território. Porque já naquela altura tinha a ideia que o nosso território tem que ser um conjunto de cidades e temos que também conhecer aquilo que faz parte das nossas vidas. O nosso ser beirão, as nossas características pessoais, tem muito a ver com as características do território onde nós nascemos, onde nós estamos envolvidos. E conhecer a Covilhã e conhecer as pessoas da Covilhã fez-me também, ao longo do tempo, começar a querer viver aqui. Obviamente, o facto foi potenciado após conhecer a minha esposa, que é uma pessoa que está ligada também a ela própria à cidade da Covilhã, e a partir daí decidi ficar aqui a viver e fiquei também conquistado por este fantástico ambiente que nós podemos aqui ver na nossa reportagem. Deixem-me só fazer um pequeno parênteses, até porque a escolha deste próprio jardim obviamente não foi inocente. O jardim do Monumento à Nossa Senhora da Conceição aqui na Covilhã, que é um local extremamente agradável, e era aqui que durante muitos anos foi realizada a benção das pastas. Todos os cursos da Universidade da Beira Interior, foi aqui que eu fiz a minha benção das pastas, e como vocês podem ver, tem esta fantástica visão, não só para a cidade de Covilhã e para a Serra da Estrela, mas também para aquele lado, para a Serra da Gardunha e para toda a parte sul da Beira Baixa. Muito bem, já vimos que o Luís é um apaixonado pela Beira Baixa e um apaixonado pela Beira Baixa que também se apaixonou pela política. Já foi tarde, não foi tarde? Lembro-me que há pouco comentaste comigo a tua primeira memória política. Gostava muito que partilhasses connosco, porque creio que é histórico, não é? Acho que a minha primeira memória política, com 5 anos, foi eu estar encavalitado nos ombros do meu pai, em frente à varanda principal do Cineteatro de Castelo Branco. Aliás, na altura ainda não tinha ardido. O Cineteatro de Castelo Branco ardeu em 1987, e a verdade é que tive a oportunidade de acompanhar a campanha presidencial entre Freitas do Amaral e Mário Soares. E a primeira recordação política que eu tenho é estar a olhar para cima e ver um senhor de óculos, mas lembrar-me que era Freitas do Amaral, até porque os panfletos, as bandeirinhas, uma praça enorme, cheíssima de pessoas, uma multidão, e ver aquela alegria e ver a importância que as pessoas davam a ouvir uma determinada pessoa com as suas ideias para o país, fez-me de alguma forma despertar aquele bichinho de também eu próprio um dia, mais tarde, poder contribuir para melhorar as condições daquilo que era o nosso território. Até porque naquela altura nós tínhamos, em qualquer um dos comícios, qualquer candidato fazia em Castelo Branco, tanto candidatos do lado do Partido Social Democrata, do lado do Partido Socialista, em todo o tipo de eleições, aquilo que eu estava habituado a ver eram praças cheias de pessoas que estavam com vontade de participar. Hoje, infelizmente, já não é assim, já não temos as praças tão cheias, temos notado ao longo dos tempos um certo descrédito no nível daquilo que é a política local, regional e nacional, mas também essa é um bocadinho a nossa função, a função não só da JSD, mas também do PSD, fazer com que as pessoas voltem a acreditar e estejam disponíveis para elas próprias começarem a participar e em alterar o paradigma das políticas locais, que possamos novamente conquistar as pessoas, para também, quem sabe, no futuro termos jovens e miúdos de 5, 6, 7 anos a começar a interessar-se por outras coisas, não sejam apenas e só aquelas coisas diárias do nosso dia-a-dia. E também, na senda do que tens falado até agora, também foi na ideia dessa renovação que apostaste aqui no PSD Covilhã e fizeste uma equipa e avançaram para as eleições. Conta-me um pouco como é que tem sido a vossa experiência. A nossa experiência tem sido particularmente agradável. Aliás, a nossa experiência
experiência. Nós estamos, a Comissão Política foi eleita no dia 13 de janeiro, tem sido uma experiência de tentar reconquistar novamente a alma social-democrata do Conselho de Covilhã. A verdade é que durante cerca de 20 anos a Covilhã teve uma liderança social-democrata que marcou de forma determinante a vida, o dia-a-dia deste Conselho, e nos últimos 5, 6 anos temos notado que o Conselho tem estado parado. O Conselho, internamente, a nível daquilo que é a sua sede de Conselho e as suas 21 freguesias, tem estado completamente parado. A nível daquilo que é a importância da maior cidade da Cova da Beira na determinação das políticas regionais, a Covilhã deixou de ter o seu espectro de influência, parou completamente no tempo. Aliás, a forma como foi negociada a própria constituição desta comunidade intermunicipal, a forma como foi negociado o Pacto Estratégico, todo o Portugal 2020, todos os projetos que teriam importância para a Covilhã a nível comunitário foram completamente deixados de lado. Fomos ultrapassados por algumas das cidades que, em termos populacionais, em termos de influência regional, têm muito menos do que Covilhã e, no entanto, nos ultrapassaram nessas mesmas decisões. E a verdade é que eu gostava muito que o PS e Covilhã pudesse, ao longo deste mandato de 2 anos, no próximo ano e meio, pudesse participar de forma ativa na construção de um projeto diferente para a Covilhã, que possa voltar a colocar esta cidade, este concelho e as suas freguesias no centro da vida regional. Até porque nós temos cada vez mais que entender que uma região precisa que a sua maior alavanca possa começar a funcionar. É muito importante termos uma cidade forte, como uma Covilhã forte, para que toda a região possa avançar no futuro. Porque uma região, já Camões dizia, um fraco rei faz fraca a forte gente. E a verdade é que uma fraca capital, uma fraca cidade, faz fraca uma forte região. E por falar em fraquezas, com certeza que todos têm estado a acompanhar as notícias e a última grande notícia foi o teu artigo de opinião sobre as portagens. Claro, todos sabemos o impacto socioeconómico que as portagens têm provocado na Beira Baixa e, obviamente, a A23 não passa só aqui no distrito de Castelo Branco, também abrange outros distritos que com certeza estão ao nosso lado nesta luta. Gostava que partilhasses connosco alguns factos que enumeraste no estudo que fizeste, que eu sei que fizeste, um estudo prévio para lançares o teu artigo de opinião. Podes partilhar connosco, por favor? Claro que sim, terei todo o gosto em fazer isso. Até porque algo que nós queremos fazer diferente naquilo que é a política local é, muitas vezes, quando nós temos opinião, ter uma opinião baseada em factos. É muito fácil falar de coisas empíricas, factos empíricos, mas que quando estamos a comprovar, afinal, vemos que não são bem assim. A verdade até que durante muitos anos os beirões tiveram como dado adquirido que as portagens tinham sido introduzidas por um governo da nossa área política, quando tal não correspondeu à realidade. A verdade é que foi em dezembro de 2010 que saiu a portaria a introduzir as portagens na A23, que efetivamente só foram introduzidas em dezembro de 2011. Os pórticos começaram a ser testados entre abril e maio, mas a verdade é que, como nós bem nos lembramos, em abril de 2011 Portugal teve que pedir ajuda externa para equilibrar aquilo que era a sua situação financeira. Após estes 4 anos em que nós tivemos as portagens dos valores que todos nós conhecemos, tivemos as portagens mais caras do país, nós tínhamos um preço por quilómetro muito superior ao da A1, mas como eu disse no artigo, eu entendi isso. Tínhamos de contribuir também de alguma forma para este esforço nacional. Exatamente, até porque o preço das portagens está definido pelo valor do contrato feito entre o Estado português e as empresas que a construíram, aliás, essa construção faz parte daquilo que vulgarmente chamamos parcerias público-privadas. Essas parcerias público-privadas foram feitas com base em estudos que não correspondiam àquilo que era a realidade da nossa região. E esses estudos diziam que o número de carros a passar na A23 era muito superior àquilo que realmente se verificava. A verdade é que esses carros tinham que ser pagos por alguém. E aí o Estado, através dessa concessão leonina, fazia esse pagamento. Obviamente, a partir do momento em que nós, utilizadores, somos chamados a fazer essa contribuição com a introdução dos pórticos, estávamos a pagar a autoestrada mais cara do país. A verdade é que, após a renegociação pelo governo do PS e CDS, a renegociação dos contratos de concessão, conseguimos ganhar margem, o país ganhou margem, para poder um preço por quilómetro mais baixo. Esse preço por quilómetro mais baixo apenas foi conseguido em 2016, através da votação de 2 projetos de resolução, um apresentado pelo Partido Socialista,
que teve os votos a favor de todas as bancadas da Assembleia da República e aliás, teve os votos a favor do Partido Socialista, do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, e com a abstenção do Partido Social Democrata. A verdade é que o Partido Social Democrata, na altura, o PSD, apresentou exatamente um projeto de resolução igual. Curiosamente, 2 projetos de resolução com o mesmo objetivo, com a mesma descrição, tiveram votações completamente diferentes. A verdade é que tanto o Partido Socialista, como o Partido Comunista, como o Bloco de Esquerda votaram contra um projeto de resolução do PSD que tinha exatamente o mesmo âmbito do projeto que votaram a favor do PS. Já vem sendo hábito, aliás, este roubo, entre aspas, de projetos de resolução. E para os lados de São Bento, aliás, já é um hábito. É chumbar o que não nos convém porque é de outra cor política e depois vir exatamente com a mesma ideia apresentar, aqui estamos nós. Infelizmente, estes hábitos que depois são utilizados nas eleições para terem ganhos políticos. E a verdade é que quando eu fiz o artigo de opinião a defender claramente a abolição das portagens na A23, as pessoas perguntaram, mas essa não é a posição do PSD. E eu perguntei, mas qual posição do PSD? O PSD em 2010, e já na altura eu escrevi artigos de opinião, e se bem te recordas, até de uma moção que foi a Congresso Distrital da JST, uma moção sobre a não introdução, na altura ainda não havia portagens, não introdução de portagens na A23, onde a JST de Castelo Branco, na altura, delineou um conjunto de estratégias e a justificar a razão da não introdução de portagens. Falávamos das questões económicas, das questões da sustentabilidade da própria via, dos arranjos das vias alternativas, que iriam ter uma sobrecarga de circulação, que curiosamente são os mesmos argumentos agora utilizados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda nos seus projetos para a abolição. Já na altura a JTC de Castelo Branco falou nesse aspecto e justificou e documentou toda a sua argumentação. A verdade é que nós temos, e tivemos até há bem pouco tempo, um projeto de resolução apresentado pelo Partido Comunista Português, pelo PCP, que foi votado, houve 3 bancadas parlamentares que votaram contra, a bancada do Partido Socialista, a bancada do PSD e a bancada do CDS. Pela simples razão, e eu falo por aquilo que eu tenho conhecimento do PS, é que não teve conhecimento do projeto, não foi discutido, era um projeto de resolução, é mais um daqueles projetos que não vai dar em nada. E o dia tivemos o Partido Socialista todo a votar contra, aliás, conforme confirmado pelo secretário-geral da JS, o Ivan Duarte, que esteve aqui no fundão e disse claramente que não havia ainda possibilidade de poder avançar para a abolição, mas cujos deputados do PS do distrito votaram contra numa manobra que não serve para nada. Em termos práticos, eu acho que a política tem que estar ao serviço das pessoas. Nós temos de ter a nossa opinião para podermos defender as nossas gentes. Estarmos a fazer votações por malabarismos políticos que não resolvem absolutamente nada, eu acho que não faz sentido. Isso só traz mais descrédito à classe política. Traz descrédito à classe política, traz desconfiança aos nossos eleitores. A verdade é que os nossos eleitores, durante a legislatura em que tivemos assistência financeira por parte da Troika, eu compreendi. Durante 3 anos em que o atual governo esteve e que diminuiu o suficiente para nos colocar a nível de preço por quilómetro, exatamente ao mesmo nível da A1, compreendi. A verdade é que nós estamos neste momento no último ano de uma legislatura de esquerdas. E eu acho que está na altura, se todos os ganhos potenciais que tivemos no passado, se renegociarmos com as concessionárias, se estabilizarmos o país a nível financeiro, eu acho que está na altura de fazermos uma efetiva diferenciação positiva com o interior. E uma diferenciação positiva está na abolição de portagens, que não é, contrariamente àquilo que se diz, contrária à ideia do PSD. O PSD não defende o princípio do utilizador-pagador. Ou até pode defender em regiões cujo produto interno bruto esteja acima da média europeia. Ora, numa região como a nossa, e o PSD de Castelo Branco, do distrito de Castelo Branco, não defende o princípio do utilizador-pagador. A verdade é que até agora, sempre que governámos, ou quando tivemos a hipótese de governámos em um período crítico de assistência financeira. Agora, aliás, todos estes ciclos são sempre a mesma coisa, são assistência financeira, a seguir entrou o Partido Social Democrata para resolver os problemas, entretanto o Partido Social Democrata de alguma forma é afastado e voltamos para o mesmo. Exatamente, e tentam colar ao PSD a questão do utilizador-pagador. Não é uma questão de princípio, é uma questão de gestão. Nós, para gerir aquilo que são as verbas que temos disponíveis, temos de ter a capacidade de fazer opções. E, obviamente, aquela opção tinha que ser renegociada com as concessionárias, porque foram as concessionárias que fizeram o investimento. E aí o PSD fez uma opção, mas conseguiu renegociar para agora se poderem tomar outras opções. Agora, já passou tempo suficiente
para essas opções estarem feitas. E este é o momento do PSD Covilhã estar ao lado daquilo que são as suas populações, porque os ciclos terminaram. E este terminar de ciclo é essencial para dizermos às populações: queremos a abolição das portagens já. Porque não podemos colocar o interior no centro da agenda política, mas quando chega a hora da verdade não se faz nada. E os projetos de resolução são apenas e só meras recomendações ao governo. O governo pode ou não implementar. E aquilo que nós queremos é uma efetiva implementação. E aí o desafio que o PSD Covilhã deixou foi o desafio de não só dos signatários desse mesmo projeto de resolução do PCP, mas também os deputados eleitos pelo PS de Castelo Branco, se a questão das portagens não for incluída em sede de orçamento de Estado, haver um voto claro, um voto contra. Se a abolição das portagens não estiver incluído numa norma do orçamento de Estado, vota-se contra. Assim é que estaremos efetivamente a ver quem é que está ao lado das populações. Política séria, não é? Política séria. Aqui as ações ou as nossas propostas, se não estão incluídas, votamos contra. Se estão incluídas, votamos a favor. É um compromisso assumido com a população para voltar novamente a credibilizar a política na região. Acho que não faz qualquer tipo de sentido termos o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda a apoiar uma solução governativa, se a partir do momento em que uma das suas principais propostas, que é a questão da abolição de portagens da A23, não está lá incluída, e vamos votar a favor. Eu acho que está na altura de acabarmos com as cortinas de fundo da hipocrisia. Se queremos uma abolição das portagens, incluímos em orçamento. Não está, vota-se contra. Vamos nos deixar das brincadeiras de projetos de resolução, recomendações. Isso, em termos práticos, não serve para nada, não serve a ninguém, e como eu disse e terminei num artigo, apenas serve para, ao final do dia, cada um dos beirões que passa na A23 tem os seus bolsos mais vazios e as empresas do interior estão cada vez mais pobres. Muito bem, Luís. Agora também queria falar-te um pouco sobre a tua vida profissional, porque de alguma forma pessoalmente também identifico, porque sou uma leitora ávida, tal como tu, e gostava de saber se sente efetivamente aquela perda do interesse pelo livro em papel, este incrementar, este aumento das publicações digitais, estamos mesmo a deixar de gostar de ler ou estamos a lutar contra isso? Curiosamente, os nossos índices de leitura estão a aumentar. Aliás, só se repararmos em termos de suporte, hoje em dia qualquer um de nós anda com o seu tablet, com o seu telemóvel, e a verdade é que nós fazemos muita leitura digital. Vamos ver o que é que o futuro nos irá trazer, até porque a questão da publicação em formato digital em Portugal ainda não alcançou um pulo que tem alcançado nos outros países. Vamos ter brevemente aqui em Portugal a entrada da Amazon em força, que pode ser que altere este paradigma. Mas a verdade é que a nível de vendas e distribuição de livros, os livros digitais ainda não têm a mesma taxa de penetração de mercado que os livros em suporte papel. Espero que brevemente haja evolução nesse sentido. Estou muito ansioso pela entrada da Amazon em Portugal para perceber como é que isso irá mexer com o mercado editorial. E acredito brevemente, até mesmo a nível de bibliotecas, até-se trabalhar, a Direção-Geral tem trabalhado nesse sentido, a sua relação com as bibliotecas e até a possibilidade de haver empréstimos de livros eletrónicos. Acredito que brevemente poderemos ter novidades nesse sentido para também aguçar um bocadinho o espírito dos leitores ávidos e compulsivos que podem dar sempre com o livro à distância de um teclado. Isso é excelente. Então, e para quando é que podemos, por exemplo, estar online na nossa casa e imagina, com um leitor de cartão de cidadão, podermos aceder aos documentos da nossa família que estão na Torre do Tombo, por exemplo, aos registros? Não achas que seria interessante? Neste momento, a Torre do Tombo já tem cerca de 11 milhões de imagens digitalizadas. Muitos dos investigadores que estão por esse mundo fora já podem aceder e fazer a sua base de dados genealógica através das imagens que estão disponibilizadas no site do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Portanto, é apenas e só uma questão de fazer a pesquisa bem feita, de conseguir aceder com a qualidade necessária a essas mesmas imagens. A minha questão é, consegue-se aceder o comum dos mortais consegue aceder? Consegue. Grande parte das nossas imagens já são digitalizadas e já podem ser acedidas via internet. Isso é excelente. Mais uma informação interessantíssima para quem gosta de explorar mais o passado, para se conhecer melhor a si próprio. Obviamente não há nada melhor do que ver a documentação ao vivo, portanto desde já deixo também o convite de fazer essa visita ao Arquivo Nacional Torre do Tombo,
porque é um local onde está guardada grande parte da nossa história enquanto país e também estão lá muitos documentos da nossa história enquanto região. É verdade, tu que há dias trouxeste um documento super importante para Belmonte? Sim, foi uma colaboração entre o Partido Nacional de Lutombo e o município de Belmonte que permitiu um dos documentos mais importantes da nossa história e da história dos nossos irmãos do Brasil que pudesse fazer a sua saída do Arquivo Nacional Torre do Tombo, pudesse fazer essa viagem até à terra do homem que comandou a armada que deu origem a essa mesma carta, a Carta do Luxemburgo do Brasil, Pedro Vaz de Caminha, que durante 6 meses esteve disponível ao público na sala Pedro Álvares Cabral do Castelo de Belmonte e que foi um autêntico sucesso até no reencontrar da comunidade com o documento que retratou a grande viagem de um dos seus senhores, que foi Pedro Álvares Cabral, e que também é um documento em termos literários, um documento particularmente engraçado. Não só um documento histórico, mas também um documento literário. Imagina a responsabilidade de trazer aquilo. Bem. Foi engraçado. A atmosfera que se viveu da colocação do documento na respectiva vitrine foi algo extremamente diferente. Por termos a oportunidade de um documento que tem 516 anos, que volta à terra da pessoa que deu origem pela primeira vez. É uma sensação única, é uma sensação de colocar pele de galinha muito diferente daquilo que já senti. Acredite. Por falar em pele de galinha, estamos a chegar à parte final desta nossa conversa e vamos entrar nos dilemas. Portanto, aqui vai bomba. Covilhã ou Castelo Branco? Beira Baixa. DG Lab ou Assembleia da República? DG Lab. Estás a ser muito rápido. Sporting Clube de Portugal ou Sporting da Covilhã? Os dois. São os dois. O Sporting de Portugal, que é o meu clube desde sempre, e o Sporting Clube da Covilhã, porque efetivamente é uma grande instituição desportiva da região que leva o nome da Covilhã por esse país fora e que tem feito muito pela dinamização daquilo que é o desporto, não só no Conselho, mas também divulgação do próprio Conselho lá fora. Partindo agora por partes mais pessoais, literatura, Saramago ou Walter Ugumem? Walter Ugumem. Claramente? Claramente. Gosto muito de Walter Ugumem. Tenho a oportunidade de o conhecer pessoalmente e discutir muitos dos seus livros. Adorei a Máquina de Fazer Espanhóis, que eu acho que é uma visão extraordinária daquilo que é a sociedade portuguesa. E aqui fica também uma dica para a leitura de férias, aproveitem. E finalmente, como goloso que és, chocolate belga ou chocolate suíço? Chocolate. Qualquer um dos dois é fantástico. É? Não tens preferências com passas, com avelãs? Eu não sou tudo o que seja chocolate, não sou particularmente esquisito. Sou extremamente goloso, é um dos grandes vícios que eu tenho. E qualquer um dos dois é particularmente agradável. Ora bem, é neste ambiente de chocolate que terminamos mais esta edição do Politicamente Falando. Agradecer mais uma vez ao Luís Santos a oportunidade desta conversa e despedir-me de vós e até mês que vem para a próxima edição do Politicamente Falando. Até lá!